pelas características que o anticristo possui, nós vemos que ele é um homem muito antropocêntrico. Ele pensa que tudo gira em torno dele. Ele é uma pessoa muito egoísta e que se exalta acima de todas as coisas. Nós vemos que o livro de Daniel comenta características acerca da personalidade do anticristo. Nós não podemos atribuir, pelo menos não até o momento, um reino presidencial de uma forma democrática a um governo do anticristo. De primeiro modo, não. Por que é que eu quero dizer isso? Porque ele é uma pessoa altamente dominadora e que ele controla tudo em seu reino. Não é um reino presidencial democrático que ele vai governar. Muito possivelmente será um reino ditatorial. E eu vou explicar porque o livro de Daniel comenta acerca das atitudes dele. Porque num reino democrático, ele não vai poder fazer tudo. Ele não vai poder cumprir seus planos, porque vai ter assembleia, vai ter deputados, senadores, vai ter governadores, vai ter vários outros governantes que vão contra os seus interesses, que vão votar contra os seus projetos absurdos. E dessa forma, o método mais eficaz para que ele consiga fazer tudo o que pensa e exercer todo esse egoísmo que ele tem, esse ego que ele tem de si mesmo, é um reino ditatorial. Um reino onde ele é o único governante e que todos os outros devem fazer o que ele dita. Tá certo? Veja o que aqui Daniel diz no capítulo 11, verso 36. E esse rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. O próprio Deus vai permitir que isso aconteça. E ele continua dizendo: não terá respeito ao Deus de seus pais, porque há quem acredite que aqui, ele vindo de nações islâmicas que são ditatoriais e que possuem um regimento bem diferente do mundo ocidental, ele não respeita o Deus dos seus ancestrais, dos seus antepassados. E nós sabemos que o povo árabe são descendentes de Ismael, que foi o filho bastardo de Abraão. E Abraão teve outros descendentes, e nós conhecemos principalmente Isaac e Jacó. Jacó teve um irmão chamado Esaú. E Esaú se envolveu com filhas, com descendentes de Ismael. E não só Esaú, como Ismael geraram descendentes que hoje estão naquela região do Oriente Médio. E eles possuem um ódio ferrenho contra o povo judeu. Aqui ele vai dizer o seguinte, que ele não respeita o Deus de seus pais. Nós sabemos que o pai desse povo é Abraão, assim como é pai dos judeus. Então eles não respeitam o Deus de Israel. Eles cultuam outro Deus. E que lá na frente ele vai explicar que Deus é esse. E ele também não tem respeito ao desejo das mulheres. É o que diz aqui. Algumas pessoas vão dizer que esse respeito ao desejo das mulheres é o fato dele não desejar mulheres, mas não tem nada a ver. O que ele quer dizer aqui não é algo relacionado ao homossexualismo, à homossexualidade, mas ele se refere que as mulheres que possuem vontades, desejos, pensamentos próprios, não vão poder fazer o que querem. Ele vai ser, em outras palavras, uma pessoa misógina. E isso dá para entender claramente por quê. Porque se o anticristo possui o espírito de Satanás, lembremos lá de Gênesis, quando o Senhor coloca aquela maldição entre a serpente e a mulher. Diz que a serpente
ele vai pôr inimizade entre a serpente e a mulher. Ou seja, vai haver inimizade, vão ser inimigas. E por isso, o diabo, o seu espírito, não vai ter respeito ao desejo das mulheres. É tanto que no mundo islâmico, a mulher ela é chamada, nos textos sagrados, até mesmo comparada com vaca. Tá certo? Ela é uma propriedade. Ela não pode realizar determinadas coisas. Ela não tem muitos direitos. Inclusive, ela é chicoteada. Muitas vezes até mesmo condenada à morte por apedrejamento em praça pública. Existem muitas regras brutais nesses países islâmicos. E que, se você pesquisar, a grande maioria deles, muitos nem veem, porque isso não passa em mídia. Agora pesquise, isso acontece o tempo todo, é muito normal. E a mídia internacional, os direitos humanos, não batem em cima disso. Fecham os olhos, fazem vista grossa. É curioso, não é? Agora, se perceber, os cristãos também que são mortos, os judeus, todas essas perseguições que milhares de milhares são mortos todos os anos, também ninguém comenta sobre isso. E isso tem a ver com o mundo, o Império Islâmico. Ele diz aqui que não respeitará Deus algum e vai se engrandecer sobre tudo e todos. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, prata, pedras preciosas e coisas agradáveis. Aqui ele está dizendo que o Deus dele vai ser o dinheiro, as riquezas e também os exércitos, as forças, os mecanismos de guerra que ele vai usar para se promover e espalhar o seu reino de terror. Ele começa dizendo aqui, e muitos vão dizer que esses textos não se referem ao anticristo, não é para o fim. Olha o que diz aqui o capítulo 11, verso 40, a continuação desses textos. No tempo do fim, o reino do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá com ele, com os carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará em suas terras, e inundará e passará. Aqui ele vai continuar dizendo nos outros versos que vai escapar Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon, que são outros povos nos dias de hoje. Então você pode perceber que aqui ele está falando do tempo do fim, no verso 40. Não há como negar que todas essas características, não só no capítulo 11, mas nos outros capítulos seguintes e trazados, que esse homem vil que reúne forças, faz alianças e usa de engano para subir e se tornar forte com pouca gente, ele é o homem do pecado, o filho da perdição. Observe que ele é homem de guerras, de conflitos, de ameaças, de falsidade, de mentira. Todas essas características são inerentes à pessoa do anticristo. Aqui fala que ele vai prosperar e ele vai fazer o mal e só falarão mentiras. Tudo vai acontecer no tempo determinado, né, como Deus planejou. E ele vai se levantar contra a terra de Israel. Ele vai levar os seus exércitos. Isso mostra claramente que não se trata de uma disputa por território, uma disputa por riquezas que possuem, até porque ali não tem essas riquezas todas. Eles são países árabes e possuem muito petróleo. Eles vivem disso. Tudo que eles querem é viver em paz e não gastar dinheiro com nada. Mas por que esse ódio ferrenho pelos judeus? Nós podemos ver nos profetas passados, até mesmo o historiador Flávio José fala que as nações vizinhas ao redor de Israel, elas possuem um ódio mortal, natural de vizinhos. Esse ódio, ele vem desde os antepassados.
Para quem conhece a Bíblia, lembre que quem nasceu primeiro foi Esaú e depois veio Jacó. Eles já nasceram brigando, eles brigavam no ventre da mãe. Eles nasceram um puxando a perna do outro, se você for estudar um pouco mais as histórias da Bíblia. Você vai notar que eles brigavam desde então. Ismael, diga-se o mesmo, foi obrigado Abraão a enviar Ismael e a serva Agar para longe das suas terras. E esse ódio ele continuou daí. Esse ódio só se expandiu cada vez mais. E hoje nós vemos que não se trata de honra, não se trata de dinheiro, não se trata de terra, se trata de ódio, simplesmente ódio desse povo. É tanto que os povos que invadiram Jerusalém no ano 70 e destruíram o templo eram povos árabes que estavam vestindo as roupas, as fardas do exército romano. E o general Tito pediu para que não destruíssem o templo. Eles ignoraram a ordem do general e destruíram tudo, com ódio, com raiva. Aqui, quando vemos mais detalhes, mostra como ele agirá com seus exércitos. Mas isso não passa de um detalhe material, porque no mundo espiritual vai estar havendo uma guerra e essa guerra vai se refletir na terra. Aqui diz que Miguel, que é o grande príncipe, vai se levantar naquele tempo para defender o povo de Israel. É um tempo de angústia, a qual jamais houve, desde que há nação até aquele tempo. É preciso que entendamos com clareza que os ismaelitas, descendentes de Ismael, meio-irmão de Isaac, pai de Jacó, ele gerou 12 príncipes. E o Senhor disse que iria abençoá-lo, que ele ia se tornar grandes nações, ia multiplicar a sua prole a ponto de ser descendências gigantescas. Só que as características que a Bíblia dá para esse povo é como se fossem burros selvagens indomáveis. Eles são indomáveis, são bestas selvagens, burros selvagens. Eles destroem tudo que tocam pela frente. Roma foi o império, o grande império da época, mas onde eles chegavam, eles não destruíam os templos, não destruíam a cultura, não mudavam a língua, não destruíam nada, eles mantinham a cultura daquele povo. Mas os árabes, e futuramente se tornaram os islâmicos, os muçulmanos, eles possuem a característica de onde eles pisam, eles tocam fogo, eles derrubam, eles destroem. E muitas das grandes arquiteturas do passado, igrejas cristãs, foram destruídas. Eles não deixam nada em pé. Mas existe uma que eles deixaram em pé pela tamanha beleza da arquitetura, que é a Catedral de Santa Sofia, que você vai encontrar na Turquia. Só que essa catedral, apesar de eles terem deixado em pé, eles transformaram ela em uma mesquita islâmica. Eles viram a imponência daquela estrutura e decidiram não derrubar, mas todas as outras por onde eles passaram, eles destruíram. Eles matam, eles literalmente tocam fogo em toda a terra. E essa é uma característica dos ismaelitas. Os povos, as nações que estão ao redor de Israel, são as descendências deles. E eles são afrontadores. Eles, na presença dos seus irmãos, é como se fosse a mão deles seria contra todos e todos seriam contra eles. É uma disputa, uma guerra, uma rixa muito antiga e que não vai acabar jamais. Enquanto Cristo não voltar, ela vai permanecer.
O anticristo possui essas características brutais que ele não vai poder exercer em países ocidentais, capitalistas e que possuem um sistema, como é que eu posso dizer, um sistema de mundo livre, um sistema mais democrático, onde o poder é dividido entre outros, onde o poder não é concentrado nas mãos de uma pessoa só. É aqui que nós temos que entender a possibilidade do anticristo ser um ditador. Mais do que um ditador, um líder militar do mundo islâmico, autoproclamado um Deus. Nós vamos ver mais detalhes sobre esses assuntos em um novo estudo que eu estou preparando mais para frente. Aqui é o suficiente para que você entenda que o Alcorão ele traz nomes ofensivos, xinga os judeus, os cristãos, as mulheres e incentiva a matar quem não é fiel às leis islâmicas. Eles chamam de a jihad, a guerra santa. Isso está tudo no Alcorão. Os judeus são chamados de porcos, que devem ser exterminados. Os cristãos, as mulheres não têm direito nenhum, são propriedade do marido. Onde você vai encontrar todas essas características senão nessa crença, nessa religião? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Hoje nós vamos ficar por aqui, mas muito brevemente, nessa próxima semana, vamos nos encontrar com mais vídeos, mais estudos, não só sobre esse tema, mas com muitos outros diversos.